Uma ciclovia caiu, isso foi aonde? No Joá, no elevado do Joá. Coloca a tela para mim, as imagens estão chegando agora. Esse cidadão aí está gravando, mostrou as imagens para a gente, tem o áudio, então abre para a gente ouvir. Um moço que morreu do coração, não sei se tu viu essa reportagem. É áudio de internet, não dá para ouvir muito bem, mas ele relata ali o que aconteceu. A gente vê a ciclovia, já vê os escombros ali do lado de fora e me parece que tem uma vítima, é isso? Uma pessoa morreu, já confirmado para a gente aqui, nesse desabamento, não se sabe as causas ainda. Agora, toda aquela região ali do Elevado Joá, a Avenida Niemeyer, eu já fiz aqui matérias passadas que mostram que havia problemas estruturais importantes. E atenção, essa aí é a nova ciclovia. Ela foi erguida recentemente aí para os Jogos Olímpicos, é isso? Foi feita uma obra aí, já tendo em vista todo esse evento na cidade, evento mundial, e agora o negócio simplesmente cai e fica esse buracão aí. A gente tem as imagens mostrando a praia, não é? E do lado de baixo, os escombros. A criançada ali, todo mundo reunido. Aliás, tem que tirar o pessoal daí, que não sabe nem o risco, né? Olha só. Eu acho que estão dizendo aqui que tem uma mulher que caiu, que estava na ciclovia na hora. Eu tô aqui, estamos aqui, vou filmar aqui. Tô filmando aqui, galera, para vocês poderem ver, ó. A ciclovia. Olha, isso aconteceu faz uma meia hora mais ou menos. Nem isso. Aqui. Então as imagens estão chegando agora, foram recebidas através das nossas redes sociais. Estamos apurando o fato para trazer para você todos os detalhes, mas a princípio, você que está ligando agora, nesse feriado, foi viajar, aproveitar a praia, o que nós temos de informação confirmada é a morte de uma pessoa ali nessa ciclovia que foi erguida recentemente. O desaparecimento confirmado ainda não tem a morte, mas o desaparecimento de uma pessoa, que seria uma ciclista, ele diz uma mulher. Não é? Ele diz uma mulher, mas nós não sabemos se de fato é uma mulher ou não. Aí dá para ver exatamente o pedaço ali que se rompeu. Tem um trecho da ciclovia que tem continuidade. E do outro lado, olha, um enorme trecho que se soltou, despencou da ciclovia ali na água, não é isso? Ali do lado, no Joá, caiu na água. Olha só a situação. Pessoal, respeitar aqui, ó. Galera, vai ter que sair todo mundo na Avenida Niemeyer. E pode ter sido, diante das circunstâncias com o mar revolto, justamente uma onda que veio e tirou tudo do lugar. Agora, se a estrutura não é própria, se ela não compensa esse tipo de dano que a natureza pode causar, é porque não foi bem feita. Você concorda comigo? Enfim, temos que saber ainda das autoridades que já estão se encaminhando para lá. É uma ciclovia muito nova, um investimento grande foi feito justamente para que haja segurança aí no entorno das Olimpíadas, região da Barra da Tijuca recebendo muitos investimentos. Agora, como é que acontece uma coisa dessa? Foi inaugurada em janeiro essa ciclovia, com muita gente ainda usando. Vamos ouvir as pessoas falando aí. Sim. Estou falando aqui com um soldado, com um militar do Corpo de Bombeiros. Ele está falando que há uma questão que possa ter caído alguém na água, ter caído no mar. Só que ele já desceu para verificar aqui na parte de baixo do deck e não encontrou ninguém. Agora a gente vai ficar na expectativa para poder ver quando chegar o socorro. Galera, a gente vai ter que sair daqui porque vai ser interditada aqui essa... Eu tô saindo daqui agora. Esse vídeo, atenção, é do Salvemos São Conrado. Salvemos São Conrado, é uma página da internet. Se você é autor desse vídeo aí, ligue pra gente pegar mais detalhes. Que a gente conseguiu essas imagens aí direto do Facebook de vocês. Então nós temos agora as redes sociais nos auxiliando nesse momento. Como é que é a tecnologia, né? Rapidinho a gente foi lá, conseguiu essa informação. Estamos ligando para o Corpo de Bombeiros da área para confirmar o desaparecimento dessa mulher e também para as autoridades sobre a construção dessa ciclovia. Agora são fotos, dá para ver o estrago que foi. Metade da ciclovia de um lado e aí um buraco e depois dá continuidade. Olha, pode ter sido a força da onda, pode ter sido a ressaca ali na praia. Não é? A ciclovia foi inaugurada em janeiro, ou seja, tem pouco tempo, deveria ser muito bem estruturada e essa pessoa desaparecida, ainda não temos a identidade dela, seria uma mulher a princípio que estava passando pelo local quando tudo veio abaixo. Urgente para você que está ligando agora, o SBT Rio em primeira mão dando essa notícia para você.
Como é feriado, tem muitas pessoas indo para a praia, procurando agora o seu momento de lazer aí, num dia de sol, num dia bonito, quando acontece uma tragédia dessas. Espero, tomara que não haja confirmação da morte dessa cidadã, mas esses detalhes de que tudo veio abaixo muito rapidamente são impressionantes. Ali no viaduto do Joá, toda aquela região, eu já fiz reportagem aqui há algum tempo atrás, técnicos e engenheiros questionavam se era seguro ou não. Havia rachaduras aparentes em alguns pontos, não nessa ciclovia, que é muito nova, mas em outros pontos ali já fiz reportagem mostrando que não havia condições de segurança. Agora eu vou ao vivo com a repórter Karine Cerqueira, que está apurando para a gente melhor essa situação. Boa tarde, Karine. O que você tem de detalhe? Olá, Liane, boa tarde. Essa ciclovia, como você diz, foi inaugurada em janeiro agora. Tem 4 meses de inauguração, são 4 quilômetros que ligam ali o Leblon a São Conrado. Era uma promessa grande ali para a circulação de ciclistas e pedestres aproveitarem ali a Niemeyer. Só que 500 metros, muita coisa, tanto da parte das duas mãos que vêm e que vão para São Conrado, as duas partes da ciclovia desabaram. O motivo, informado até agora, é que foi a ressaca, mas fato é que esse asfalto ali, que essa estrutura não conseguiu conter a força da água que bateu durante toda essa madrugada com a ressaca. Assim, uma pessoa desaparecida, que ela poderia estar fazendo esse trajeto, muitas pessoas que moram no Leblon, que moram ali no Vidigal, tem agora esse trânsito livre até São Conrado e até a Barra, que essa era uma das promessas para a Olimpíada, né? De ampliar aí a ciclovia, fazendo com que o Rio de Janeiro fosse uma cidade totalmente ciclística, mas aí fica o perigo, fica o alerta, depois de uma ressaca, 500 metros vem abaixo. Essa ciclovia liga o Leblon a São Conrado. Realmente, agora, nesse momento, o trânsito está interrompido. Estão indo para lá bombeiros, pronto-socorro, secretarias, porque o trânsito está interrompido, tanto para quem vem de São Conrado para o Leblon, como quem vai do Leblon para São Conrado. Karine, e essa é uma reivindicação antiga de pessoas que pedem mais ciclovia aí para o estado do Rio de Janeiro. Muitas áreas já foram abertas, mas ainda falta investimento. A pessoa que estava lá no local tem os detalhes aí, vamos ouvir. O transeunte que passou falou que realmente viu, mas eu já desci, averiguei ali e não achei. Se houver alguém, está dentro d'água. Sim, sim. Estou falando aqui com um soldado, um militar do Corpo de Bombeiros, ele está falando que há assim, há uma questão que possa ter caído alguém na água, ter caído no mar, só que ele já desceu para verificar aqui na parte de baixo do deck e não encontrou ninguém. Olha, essa área, a gente ainda não tem a confirmação dessa pessoa desaparecida. Apenas esse relato da pessoa que faz o vídeo, que foi conseguido através das redes sociais. Coloca, por favor, para mim, Hugo, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook. Se alguém estiver agora ligado e morar perto, pode mandar mensagem para a gente que a gente coloca no ar. Coloca aí 96950-7267 e tem também o Facebook do SBT Rio, facebook.com/SBT Rio Oficial. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto que tá estranho, viu, Karine? Liane, é que são 10 metros ali do mar para... Nesse momento, bombeiros da Gávea estão no local fazendo, então, esse perímetro aí, investigando se realmente alguém caiu, mas de acordo com o mar que está de ressaca, por causa do mar que está de ressaca, esse resgate e até essa verificação se houve uma vítima ou não vai ser difícil, viu, Liane? Realmente vai ser necessário que alguém dê falta dessa pessoa, porque com o mar de ressaca, isso tudo vai dificultar o trabalho do bombeiro nesse momento. O que está esquisito que são 10 metros ali da ciclovia para o mar. Portanto, como é que pode ter acontecido uma coisa dessas? Ninguém pensou nisso, os engenheiros não estudaram a possibilidade do mar estar mais revoltado e acontecer uma tragédia, não é? Eu preciso aqui que algum engenheiro, por favor, a produção, entre em contato com a gente, com algum especialista nessa área, para identificar como é que uma ciclovia cai tão rápido assim. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, deixa eu ir para outros temas. Volto agora com novas imagens daquela ciclovia que despencou. Coloca aí na tela para a gente ver, naquela ciclovia que despencou no Joá. Nós temos imagens de internet de um outro telespectador que nos enviou.
há informações de que uma pessoa teria sido vítima, teria caído. Essas são imagens do Eric Poseidon, do resgate aí do Corpo de Bombeiros. A gente vê a praia cheia, eles estão tentando localizar uma cidadã que teria caído aí nessa ciclovia. A extensão dela, parte dela caiu e um outro pedaço continuou. E aí pode ter acontecido isso por causa da ressaca do mar. A Karine Cerqueira continua na nossa redação e tem já detalhes de possíveis vítimas. Diga, Karine. Oi, Eliane, é isso mesmo. A notícia triste, os bombeiros da Gávea estão lá fazendo esse resgate e até agora 2 corpos foram retirados do mar ali pela praia de São Conrado. São 2 pessoas, então um homem e uma mulher, possivelmente já a princípio mortos. Os bombeiros estão lá, os corpos estão na areia, eles estão tentando reanimar, mas ao que a gente vê aqui, que as imagens estão chegando agora na internet e pra gente, por esses colaboradores que estão nos mandando, a gente vê que as pessoas já estão sem vida. Lembrando que eles caíram de uma altura de 10 metros de altura e para conseguir chegar ao mar, eles caíram aí rolando por rochedos, por pedras, por estruturas que montaram aquela ciclovia e deram de encontro à água que nessa queda de 10 metros fica como se fosse chão, nesse momento que eles batem na água, claro. E ainda pegaram o mar revolto, quer dizer, não tiveram nem a oportunidade de tentar se salvar. Então, nesse momento, o Corpo de Bombeiros retira 2 corpos, um de um homem e de uma mulher. Lembrando também, Eliane, que essa estrutura, essa ciclovia que compõe aí 4 quilômetros, custou 45 milhões para ficar pronta e agora, 4 meses depois, a gente vê uma tragédia desse tamanho num dia de lazer no Rio de Janeiro, 2 pessoas mortas sendo retiradas da água. 45 milhões de reais para matar pessoas, para não ter o mínimo de cuidado, de perícia técnica, para o negócio ficar em pé. Isso não é culpa do mar, a natureza é imprevisível. Isso aí é responsabilidade do engenheiro que assinou essa obra. Quem é que fez uma coisa dessas e não previu que poderia acontecer um acidente no caso de um mar invadir? Ou será que foi o mar mesmo? Será que é porque a estrutura não estava bem colocada, não estava bem instalada? Agora as responsabilidades começam a ser apuradas. Foi inaugurado com pressa aí por causa das Olimpíadas, vamos ser sinceros, não é? Tinham que colocar tudo isso para funcionar e aí em janeiro colocaram. Será que foi de qualquer jeito, não é? Será que não houve necessariamente uma apuração melhor da estrutura necessária ali, do que precisava? Ou é material que foi comprado de má qualidade? Tudo é possível agora. Agora, o que é importante ressaltar aqui é que são 2 vidas, 2 pessoas que foram embora aí junto de pedra, que desceram o barranco junto dessa estrutura toda aí do Rio Olímpico, não é? 45 milhões, como está a nossa frase aí, para desabar e matar 2 pessoas. Ô, Karine, as buscas agora, continuam? Com certeza, continuam as buscas. Estão vendo se há outras pessoas ali, se há a possibilidade de outras pessoas também ainda estarem se afogando ou precisando de ajuda, ou então que esse número possa ir aumentar, Liane. E realmente a polícia já está lá fazendo a perícia também, para ver que agora vai ter que se investigar. Isso daí passa a ser um caso criminal, não é verdade? Como você falou, se o engenheiro foi culpado, se não foi culpado, se o problema foi da estrutura, se o pensamento da falta, da ausência dessa questão de ter um mar como margem ali, revolto, que a qualquer momento pode acontecer, se abalou essa estrutura, é necessário uma investigação que se inicia, pois essas 2 mortes têm que ser respondidas. E agora, Karine, essas imagens são do Eric Poseidon, ele estava fazendo uma transmissão ao vivo. Agradecemos a você, Eric, por nos dar essa oportunidade de mostrar aqui ao vivo o relato do que está procedendo ali por conta dessa queda de ciclovia. O Rio de Janeiro, ele até se orgulha de ter uma margem de ciclovia aí, ter uma boa quantidade de ciclovias para quem gosta de bicicleta, quem curte, não é, esse passeio, que aliás é muito ecológico até. Você faz um exercício, você vai lá ao ar livre, você não polui a natureza com gás carbônico, com gasolina e tudo mais. Essas são as imagens, infelizmente, dos corpos aí já sendo colocados na areia. Mas o que me parece, Liane, assim, sendo carioca e usando a ciclovia aqui do Rio, vendo esse acidente agora com 2 mortes, é que a ciclovia é muito uma coisa que traz publicidade para a cidade. Mas se você vai ver, elas estão em péssimas conservações, elas vão de um lugar para lugar nenhum e agora começam a ceder.
proceder. Olha, eu não vou dizer que a ciclovia não seja uma coisa importante, viu, Karine? Eu até concordo em partes com você quando você diz que elas vão de lugar para lugar nenhum. Que tem momentos aqui, na Zona Norte, por exemplo, tem até aquelas bicicletas de agência bancária que você pega com cartão, tem gente que paga aí mensalmente, tem outros que pegam só na hora que estão a fim de pedalar e usam. Mas aí você vai num trecho, aí tem ciclovia, daqui a pouco você já tem que ir para o meio da rua. De fato, você tem razão. Sobre a questão da falta de manutenção, essa aí se evidencia porque caiu. Então, se caiu é porque o negócio não estava direito. No restante da cidade, me parece até que está legalzinho, né? Ali na Zona Sul tem o pessoal que gosta de usar, que usa sempre. Agora, são questões aí que precisam ser verificadas periodicamente, né? Precisa ter um acompanhamento. Não é só você dizer assim, agora eu tenho uma malha de ciclovia enorme no Rio de Janeiro. E aí, quem vai fiscalizar? Quem vai olhar se está funcionando direitinho, não é? Esse que é o problema. Às vezes se constrói coisas que são importantes para a cidade, mas não tem um acompanhamento. E fica a pergunta de quem é a responsabilidade por mais essa tragédia, esse acidente aqui, agora a primeira vez numa ciclovia. Já aconteceu de viaduto cair, já aconteceu de passarela cair. Aí é numa ciclovia. Diga, Karine, você tem detalhes aí pra gente? O detalhe é que os bombeiros ainda fazem esse resgate, possivelmente podem ter outras vítimas ainda ali. Nesse momento foram retirados então 2 corpos, um de um homem, um de uma mulher, e a polícia já está também no local fazendo a investigação e a perícia do local. O trânsito permanece interditado naquela região, na Zona Sul, tanto como quem vem de São Conrado para o Leblon e como quem vai do Leblon para o São Conrado. Muito bem, Karine, atenção, Eric Poseidon, ele está ao vivo com a gente, tem informações, ele fez as imagens. Por favor, Eric, boa tarde para você, muito obrigada aí por ter relatado o que aconteceu para nos ajudar a informar. Você estava lá, como é que foi tudo? Boa tarde. Boa tarde, Liane, tudo bem? Então, eu estava aqui na praia de São Conrado, verificando aqueles problemas que estavam com as ondas, e as ondas estavam batendo na Avenida Niemeyer, e a gente viu a ondulação subindo o costão e algumas pessoas descendo relatando que a ciclovia havia caído. Saí correndo lá para cima e chegando lá visualizamos que uma parte da ciclovia tinha caído, na parte número 550, chamado Castelinho. E a ciclovia caiu, né? E tinha pessoas relatando que tinham pessoas que tinham caído junto com a ciclovia, com a parte que tinha caído. O bombeiro veio com os helicópteros fazendo uma sonda e por ali pela área da água, e tinham 2 bombeiros, o Anderson Guerreiro e um outro bombeiro que era aqui do posto, local da praia de São Conrado, que desceram até o deck ali, porque tinha como descer, é uma parte que desce, que os pescadores ficam por ali, para ver se achavam os corpos. Não acharam. Voltando para a praia, o helicóptero sondando, achou 2 corpos na água, boiando, 2 corpos de 2 homens, aparentemente um de 30 e um outro de 40 anos, mas já mortos, infelizmente, já estavam em óbito. Tá? Triste, né, Eric? Triste o que aconteceu. Triste. Você é surfista, Eric? Sou surfista, sim, profissional, pego onda aqui em São Conrado já há 15 anos, e está acontecendo muitas coisas aqui em São Conrado, sobre a obra, sobre o esgoto, e a gente fica muito triste com tudo isso que está acontecendo. Uma ciclovia dessa, recém-inaugurada, caindo, assim, com uma suposta ressaca. Eu acho que as pessoas que constroem esse tipo de ciclovia ou qualquer coisa que seja benéfico para a sociedade, tem que ser feita uma análise técnica, testes para poder saber se vai aguentar, porque realmente é triste o que está acontecendo aqui hoje, muito triste. Realmente, muitas pessoas choraram, ficaram muito tristes com o que estava acontecendo. Ô, Eric, olha, você como conhecedor do mar, por ser surfista, tem toda essa análise aí da questão das ondas, da altura, coisa que é previsível, né? Que a natureza, a gente sabe que tem toda uma força e você tem que se contrapor com a estrutura bem forte também para segurar. Eric, não sai da linha, eu preciso ir para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto novamente com você para você relatar mais uma vez o que aconteceu aí nessa ciclovia. 12h28, eu volto já já. 12h31, eu volto aqui com o SBT Rio, ao vivo, conversando com o surfista Eric Poseidon. Ele relatou o que aconteceu com um acidente lá na ciclovia em São Conrado, onde 2 pessoas morreram. Eric, eu te perguntava antes do intervalo sobre a força das ondas. É Sim. muito comum que tenha essa ressaca. Agora, vocês nunca esperaram que uma ciclovia ia cair ali, né? Sim, nós
quando construíram a ciclovia, a gente acompanhou também de perto essa construção dessa ciclovia. A gente nunca imaginou que poderia acontecer isso, até porque é uma construção nova, tem técnicos que fazem análise da força das ondas, desse suez, né, que a gente chama de ressaca, que constantemente encosta, né, na nossa costa do Rio de Janeiro. Eu acho que foi feita ali uma análise errada, não acreditando que poderia ocasionar essa queda dessa ciclovia. Essa ciclovia ela vai se estender também para a parte do elevado do Joá, mas não como que passa aqui pela Avenida Niemeyer em São Conrado. A gente fica pensando que uma ciclovia recém-inaugurada caiu, imagine o que pode acontecer com a outra parte também, fica essa dúvida. A gente sempre veio cobrando sobre essa ciclovia, se ela era segura ou não. A gente sempre se perguntava, porque ela era feita uma estrutura por cima da parte da rocha, né, na Avenida Niemeyer. Muitos frequentadores aprovaram a ciclovia, porque ela fazia ligação de São Conrado com a praia do Leblon, e com um visual muito bonito, né, de se dizer que você automaticamente passava por cima do mar, né, na lateral do mar. E realmente é muito triste o que aconteceu. A gente só tem aqui a lamentar. Tem muita gente chegando na praia para saber o que está acontecendo, porque está se transmitindo essas notícias. Pessoas que estão querendo saber, ver o que está acontecendo, indo para a Avenida Niemeyer para poder saber. A gente não tem nomes dos dois. Foram achados 2 corpos, tá? Você me falou 2 homens aí, chegou na praia de São Eric, Conrado aqui. 2 corpos de 2 homens. Mas me parece, pela imagem, só para mostrar, a gente está com a imagem aqui mais aberta, me parece um homem e uma mulher. E sobre o seu questionamento se era ou não seguro, agora se demonstrou de fato que não era, né? Porque caiu o negócio. Em toda obra você precisa de um cálculo estrutural, de um estudo de solo. Será que foi feito aí? Não é o questionamento que eu faço. Agora, Eric, você me comentava aqui do trabalho do Corpo de Bombeiros. Logo quando caiu e você chegou muito rapidamente lá para gravar essas imagens do seu celular, os bombeiros também chegaram. E eles inicialmente fizeram um vasculhamento no mar, não encontraram. Só depois de um tempo que conseguiram fazer o resgate, não foi possível salvar, né? Eu estava aqui na praia com um amigo meu que é do Corpo de Bombeiros, mas ele estava de folga. A gente sempre está na praia junto. Quando a gente viu o que tinha acontecido, a gente corremos para lá. Ele foi comigo e um outro bombeiro que trabalha aqui no posto da praia de São Conrado, sabendo também, correu para lá. Esses foram os bombeiros que chegaram rápido lá. Automaticamente foi feita a solicitação do helicóptero, porque haviam dito que tinham corpos que tinham caído, supostamente no mar. Não apareceu na hora, apareceu depois, boiando, né, na água, e o helicóptero fez o resgate. São 2 homens sim, tá, Aline? Lilian, não é isso? Liane, sim, são Liane, dois são 2 homens. corpos, Liane, que foram encontrados. São 2 homens que foram colocados aqui. Eu acompanhei lá chegando, foram 2 homens, tá? Entendi. É que na imagem parece uma moça, mas às vezes está inchado também, né? Fabiano Martinez, Eric, continua na linha com a gente. O Fabiano Martinez acabou de chegar, ele tem informações ao vivo, direto do local. Boa tarde, Fabiano, que informação você tem pra gente? São Conrado. Oi, Fabiano. Dá para começar com o helicóptero, hein? Ele já tá relatando para a gente a chegada do helicóptero ali dos bombeiros, ainda vendo se tem alguma pessoa na água que possa ser resgatada. Fabiano, você acabou de chegar, eu sei que você está aí na maior correria para apurar as informações, mas já dá para ver que o mar está muito revolto. Você está me ouvindo? Olha, o Fabiano... Ô, Ceciliane, eu estou aqui, a gente acabou de chegar aqui na praia de São Conrado. Diga. Pois não, Liane. A gente tá vendo, olha só, a força das ondas batendo aqui agora. O Gonzaga vai mostrar, olha, ó. As ondas estão batendo aqui agora, onde a ciclovia caiu aqui, e onde as pessoas caíram e sumiram no mar. A gente consegue também ver o helicóptero da Polícia Militar fazendo buscas nesse momento pelos corpos que ainda estão desaparecidos. 5 pessoas desapareceram, 5 pessoas foram levadas pelas ondas, 2 corpos já foram resgatados. 3 pessoas ainda estão desaparecidas, Liane. Ai, meu Deus. Então, 5 pessoas desaparecidas, o Fabiano Martinez confirmando nesse momento. Ele chegou lá, só para você ter dimensão do estrago. Pede, por favor, Fabiano, para abrir bastante, para a gente entender esse buraco que houve aí.
Oi, Fabiana, agora você na tela, tô te vendo. Mas pede pro seu cinegrafista abrir pra gente ver o estrago, a dimensão que é. O Eric já estava me falando que tem 10 metros ali, não é de fundura. Olha o buracão que abriu, isso aí é ciclovia. Olha, o buraco que abriu foi esse aqui que está na nossa frente. A área está isolada, as pessoas aqui, ó, os curiosos estão vendo nesse momento. Essa foram mais ou menos 50 metros dessa ciclovia Tim Maia, que foi construída, que foi inaugurada há 4 meses e custou cerca de 45 milhões, Liane. A gente está vendo aqui, ainda há pouco bateu uma onda muito forte e a água chegou a bater aqui na gente. A gente sente aqui os respingos os respingos da água a todo momento aqui, só para você ter ideia da força da ressaca que atingiu aqui o litoral do Rio de Janeiro, especialmente aqui a orla de São Conrado. E o povo está procurando ver aí se tem mais alguma informação. O Fabiano gosta de praia, ele é surfista também, então entende bem da força do mar. Aliás, não é, Fabiano? Toda vez que a gente vai fazer link aí em São Conrado, é mais ou menos próximo desse local. E nós sabemos que tem ressaca, é uma coisa normal que aconteça periodicamente. A onda invade um pouco a parte do asfalto. Só que como é que isso não foi previsto numa obra de engenharia faraônica? Nós estamos falando das Olimpíadas, né? O maior evento mundial que vai trazer dinheiro para o Rio de Janeiro, que está trazendo investimentos em rede hoteleira, em turismo e tudo mais. Agora, segurança é o primeiro lugar. Você não pode ter um investimento, uma coisa positiva para o Rio de Janeiro, enquanto em contrapartida você descuida do mínimo. Diga, Diego, o Diego, nosso chefe aqui, nosso diretor de jornalismo, está me passando informação, diga que aí é uma galeria que desabou, onde ele está mostrando a ciclovia fica mais à frente. Então a diferença foi uma galeria e foi a ciclovia. 2 trechos, não é, Fabiano, que desabaram então? Exatamente, né? A gente vai chegar mais perto aqui, vou pedir para o Gonzaga mostrar, a gente está conseguindo chegar num local aqui, que a gente vai conseguir mostrar exatamente o estrago. Não sei se você consegue ver daí, Eliane, olha, um buraco enorme. Realmente uma galeria, como o Diego falou, é uma galeria, mas a ciclovia passa por fora dela. E realmente tudo foi levado aqui, Eliane. A parte que desabou foi mais lá na frente. A gente passa a informação para você aí de casa, é tudo em primeira mão mesmo. O Fabiano acabou de chegar. Enquanto isso, a nossa apuração está telefonando para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, para saber mais detalhes. Eu preciso aqui, prefiro informar você para você tomar cuidado do que deixar a informação muito bem apurada, a gente não conseguir dar hoje. Então, por isso que a gente conversa aqui, muito respeitosamente a você que está nos assistindo, daqui a pouco com todos os detalhes. Eu vou precisar dar mais um rápido intervalo e volto em instantes. Fica aí que eu continuo apurando daqui. Vamos novamente ao vivo com a repórter Karine Cerqueira, que tem mais informações sobre a ciclovia que desabou em São Conrado. Diga, Karine. Liane, nesse momento, o secretário de Obras, Alexandre Pinto, já informou que está se direcionando para o local para então acompanhar de perto todo esse resgate do Corpo de Bombeiros, essas 2 pessoas, identificar essas 2 pessoas, quem são essas 2 pessoas, saber se essas outras 3 também desaparecidas vão ser encontradas no mar. Então, o secretário de Obras, Alexandre Pinto, está indo para lá. E para esclarecer, Liane, ali, esse trecho onde desabou, se conhece muito por um ponto turístico que tem ali no Leblon, que é chamado Castelinho. São pedras, uma em cima da outra, né, que fazem aí um muro de pedras cerca de 7 metros, que foi aonde então a ciclovia desabou, ficando mais para próximo do Leblon do que para São Conrado, Liane. Entendi. Muito bem, obrigada, Karine, obrigada também ao telespectador e surfista Eric Poseidon, que nos enviou as imagens. E, se for possível, um ótimo feriado para você depois dessas notícias tristes. Agora é hora do SBT Esporte Rio. Vai lá, garotinha.